Nós temos alguns tópicos a serem desenvolvidos. O sistema de controle interno nos poderes municipais, claro que o nosso foco é lá no município. E no município você sabe que só tem 2 poderes, né? A nossa nação é formada por 3, né? Executivo, legislativo, judiciário. Mas o ente da federação, essa distribuição de competências e autonomias que nós temos, município, estado, Distrito Federal e União, a gente acabou tendo lá no município apenas os 2 poderes. O executivo, com a prefeitura, onde é a sede, o prefeito ou a prefeita comanda o executivo. O legislativo, onde tem uma Câmara Municipal, também chamada de Câmara de Vereadores, Casa de Leis. Lá, 9 ou 55 vereadores, conforme o tamanho do município. Não, o tamanho não, perdão, né? Conforme o tamanho da população, conforme a quantidade de pessoas. Então, municípios menores começa com 9. Mas o município de São Paulo, que tem uma população muito maior no município, na capital de São Paulo, chega a 55 vereadores. Aqui em Curitiba, 38. Então, é na proporção de população. É presidida por um dos vereadores escolhido dentre eles lá para presidir aquele poder. Então, nós teremos 2 poderes. O executivo, mesmo que você tenha um fórum na comarca, um juiz que atue lá, você não tem o poder judiciário lá. Você tem só a representação dele. Não tem a sede, você não tem um tribunal lá, não tem o presidente dos juízes, você tem um representante dos juízes atuando lá. Então, se for contratar um funcionário para o judiciário, não é lá que contrata. Se for fazer licitações para o judiciário, não é lá no fórum que faz. Eles têm a sede nos estados respectivos, né? Mas o sistema de controle. Aí vem o controlador interno em si, que pode ser tanto quem coordena o sistema, como uma pessoa só, ou também chamado de controlador geral, e às vezes até um controlador que fez um concurso público, porque o departamento tem 4, 5 pessoas, então tem um chefe que é o controlador geral, e tem ali 4, 5 ou mais pessoas que são de carreira, que fizeram o concurso, e são controladores internos, mas efetivos, não são o chefe do controle interno. No lugar que só tem um, nós teremos o quê? O próprio chefe é quem atua, então ele é chamado de controlador geral, porque ele não tem servidores de carreira junto com ele no seu departamento, mas ele tem todos os outros setores que têm pessoas responsáveis para realizar o controle nos respectivos setores. Do tipo contabilidade. Lá na contabilidade, ela própria tem que fazer o seu controle. E o controlador geral, ou chamado simplesmente por alguns de controlador interno, ele coordena todas essas unidades aí administrativas. Técnicas de trabalho no controle interno, como é que você atua, as normatizações da controladoria, esse papel de vocês normatizarem, as garantias básicas para o pleno funcionamento do controle interno, e eu vou voltar aqui para a programação. Na verdade, acho que vou mais fácil aqui ao site, para nós vermos a programação detalhada, além dos tópicos. A internet aqui, pelo que eu percebi, ela está meio travada hoje. Não sei o que está acontecendo, mas estamos nela. A estrutura do controle interno. Pois bem, o sistema de controle interno nos poderes municipais, o controlador interno, técnicas de trabalho, normatizações, garantias básicas para o pleno funcionamento. Este primeiro item, ele tem 3 desmembramentos. Previsão legal, conceito e abrangência. Então é assim, você assumiu o controle interno? Você é controladora? Assumiu este ano? Já estava antes? Quanto tempo você está no controle interno? 5 anos? É Câmara ou Prefeitura? Câmara, e você acumula o Instituto de Previdência. O pessoal gostou de você, do teu trabalho, né?
Acho que sim, não, tenho certeza que sim. Porque lá vocês têm uma história de mandato de 4 anos ou não? É assim? E agora você foi designada por mais um mandato. É meio estranho isso, mas alguém tem essa história do mandato lá de algum tempo no controle interno? Não? Hã? Faz 5 anos, mas lá você é redesignada por cada presidente que entra. É prefeitura? Câmara. Você é redesignada toda vez que entra um presidente, ou tem um mandato dizendo que tem que ser de 4 anos, de 3 anos? Não tem. É que a cada ano eles vão olhando para vocês e dizem, fica aí, está indo bem, fica aí. Mais ou menos isso? Legal. Há uma recomendação nessa história do mandato, tem sentido. Né? Não é obrigatoriedade isso hoje, mas tem sentido. Qual sentido que tem? 4 anos, quando se recomenda que seja aquele período, inclusive, que coincida com o PPA, né, Alexandre? Que coincida com o PPA. Por quê? Porque um prefeito vai sair, ou um presidente de Câmara vai sair lá no final do mandato na prefeitura, ou da legislatura na Câmara. Vocês sabem que tem essa diferença de designação aí, né? O prefeito tem uma gestão de 4 anos. Na Câmara tem uma legislatura, que é diferente de sessão legislativa, você tem todo ano. Todo ano, de janeiro a dezembro, é uma sessão legislativa. Mas a legislatura são os 4 anos. Então, tanto na legislatura quanto na gestão na prefeitura, o PPA, Plano Plurianual, ele ultrapassa o último ano do mandato e assume mais um ano de quem chegou. Que é para quê? Para que foi pensado isso lá na LRF, lá em 2000, na Lei Complementar 101? Porque quando o novo assume, antigamente, antes disso, antes de 2000, eles abandonavam tudo que o outro estava fazendo. Tipo, não gostei, o outro está fazendo, não vou botar placa lá. Coisas de politicagem. Não da política, porque a política é excelente. Eu faço na minha casa, você faz na igreja, na rua, com os amigos, com o relacionamento conjugal. A gente faz política o tempo todo e ela é excelente. Aliás, o Platão, pensador Platão, lá há 2.300 anos antes de Cristo, perdão, há 2.300 anos, né? Agora, 300 anos antes de Cristo, ele já disse uma frase mais ou menos assim. O problema de quem diz que não gosta de política é que será governado por um político. Então, tipo, eu não gosto de política. Bom, meu amigo, não interessa, vão eleger um presidente. Se você não votar, vai ser votado. Né? Lá no Tocantins, estado do Tocantins, teve uma eleição recente, vocês viram? Lá foram cassados os que estavam no poder e agora, para terminar o mandato até dezembro, fizeram 2 eleições, primeiro e segundo turno. E o último, segundo turno, foi agora no domingo passado. Mais da metade da população em condição de votar, dos eleitores, não votaram. Então teve mais votos, mais abstenção do que votos que votaram em quem foi eleito. Mas o cara foi eleito. Um dos 2 foi eleito. Então quem não foi lá votar, vai ter que suportar aquele cara governando até dezembro. Então não adianta, eu não sei se vocês conhecem a regra disso, mas é assim. Se você tiver um candidato único na sua cidade, e ele tiver apenas um voto, como é que fica a eleição? Alguém tem noção disso? Está eleito. É quem tem mais voto entre os que tiveram voto. Só tinha ele, quantos votos teve? 1. Está eleito. Com os vereadores não vai ocorrer isso mais, depois da reforma, da mini-reforma eleitoral de 2015, não vai acontecer mais isso. Em setembro de 2015 estancou, porque agora nas coligações exige que quem não fizer até 10% do coeficiente eleitoral não pode tomar posse. Mas antes dessa reforma eu conheci uma vereadora aqui do Paraná que tomou posse com 1 voto. Porque ela estava numa coligação que tinha direito de botar mais uma pessoa lá, mais um dos seus candidatos, e ela não fez campanha. E me parece, eu não sei se eu ouvi isso dela, quer dizer que não sabia que nem ela votou nela, porque desistiu no meio da campanha e alguém votou, apareceu esse voto.
ela se tornou vereadora e eu a conheci pessoalmente. Isso já não ocorrerá mais no caso de vereadores, porque agora já tem que alcançar um mínimo legal. Mas prefeito ainda é possível ter um voto. Eu acho isso impossível no caso de prefeito, né? Mas a democracia leva para isso. E quando nós escolhemos essas pessoas para assumir, elas assumem, no caso do prefeito, já assume a gestão. No caso dos vereadores, eles assumem a representatividade e depois pode se tornar um gestor se for eleito presidente da Câmara. Pois bem, mas deixando para lá a história do Platão e dos governantes, a gente está no meio político. Nós estamos no meio político. Aliás, já vai aqui o meu recado para vocês. Se você não gosta de política, saia desse meio. Saia daqui, vai para outro ambiente. O ambiente da gestão pública, ela é política. Se você está no executivo, as políticas públicas é número 1 na importância de uma gestão executiva. Você já começa com o nome política, políticas públicas. Política educacional, política assistencial, política de meio ambiente, política de segurança, você vai gerando política, saúde. No legislativo, é mais política ainda, em grau maior, no sentido de política governamental e de representatividade. Não se assuste dos vereadores ficarem falando de política 24 horas por dia. Eles não executam como o executivo tem as políticas públicas, os serviços públicos. Então vai tratar de política o tempo todo. O que nós precisamos de ter é exatamente, eu quero chamar a tua atenção, parece que é meio que balela isso, mas quero chamar a tua atenção para a importância que tem de nós entendermos, gente. O Brasil precisa de entender muito que nós temos que ter um corpo técnico que segure a máquina, que promova a moralização. Olha que eu disse primeiro que segure. Não se promove moralização sem segurar, sem controle. Então nós temos que ter um sistema que tenha controle para que qualquer um dele que vem de lá para cá, um representante do povo, quando caia aqui, ele só vai a crescer com as ideias aceitáveis. Porque as ideias esdrúxulas dele vocês vão travar. Estão entendendo isso? O sistema da gestão pública é obrigado a travar. Vem com uma besteira, tipo, o cara chega lá na sua cidade e diz, vamos cortar aqui os médicos da família. Esse programa Saúde da Família, vamos cortar porque eu nunca gostei dele. Negativo, aqui tem um sistema que isso é necessário, foi estudado, o senhor pode implementar, podemos discutir ideias para resolver ou até uma substituição. Como é que o senhor quer fazer? Quero botar concurso público aqui, para cargo público, e não quero mais esse convênio com o governo federal. O senhor vai pagar como a diferença dessa verba que vem de lá? Qual vai ser a regra de funcionamento disso? Tem que ter uma equipe técnica que suporte. O que nós não podemos ficar é à mercê de alguém do povo sem conhecimento de causa, cair aqui dentro e mudar tudo de pernas para o ar. Chego lá na Lei Complementar 101 de 2000, para dizer para vocês, por incrível que pareça, nós começamos a fortalecer o controle interno exatamente na Lei de Responsabilidade Fiscal, na 101. Mas ali não é a fundamentação dele, porque ele já era previsto lá na... Vocês já ouviram falar da Lei 4.320? Que lei que é essa? 4.320 de 1964. É a lei da contabilidade pública. Ela já falava de controles. A Constituição Federal veio no artigo 73 e repetiu. Tem que ter controle. Então, a fundamentação veio de lá. A Lei Complementar 101 foi a mais forte depois de 88. Você veja que 12 anos depois, que chegou e disse, isso pode, aquilo não pode, então, de certa forma, ela disse, vocês têm que ter controle internos também. Não adianta deixar só o promotor, o Tribunal de Contas, a população cuidando, tem que ter um controle aqui, internamente.